pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Voltei, estou aqui de novo para nossa videoaula de ciências, entrando na 13ª semana. E eu sou a prof de ciências, Mirella. Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, seguinte, na videoaula dessa semana, a gente vai falar de um assunto bem interessante. Sabe por quê? Porque são as reações que acontecem no nosso corpo. Não é interessante a gente conhecer essas reações? A todo momento elas estão acontecendo. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão aí assistindo a videoaula, eu tô aqui conversando com vocês e tem uma reação acontecendo nesse momento e a gente nem percebe. Sabe qual é? A respiração. Respiração, gente, também é uma reação química e a gente vai conhecer um pouquinho mais das reações que acontecem no nosso corpo nessa videoaula. E aí, vocês estão preparados? Estão? Legal. Então, vem comigo. Vamos lá então, gente. Olha só, eu trouxe essa imagem para vocês. Essa imagem está na página 42 do nosso material didático, ok? E o que a gente consegue ver aí nessa imagem? Várias crianças sorrindo, felizes, vivas, cheias de energia, né? E para que isso aconteça, gente, para que elas estejam vivas, saudáveis, tem várias reações químicas acontecendo no corpo delas, no seu corpo e no meu corpo. Para a gente se manter vivo, a gente precisa se alimentar bem, se alimentar saudável, a gente precisa respirar, a gente precisa pensar, sim, até pensar, e a gente precisa eliminar resíduos, ok? Para tudo isso acontecer, tem uma transformação aí por trás. Isso mesmo. E são essas transformações, essas reações que a gente vai conhecer e conversar um pouco, tá? Pessoal, e é assim, ó. As transformações químicas, juntamente com a atuação integrada dos diversos sistemas do nosso corpo, são responsáveis pelo funcionamento saudável, tá? Do nosso corpo. E que sistemas são esses? Nós temos o sistema digestório, nós temos o sistema urinário, nós temos o sistema nervoso. Então, o conjunto de todos esses sistemas trabalhando juntamente com as transformações químicas que acontecem dentro da gente, eles são os responsáveis pelo bom funcionamento do nosso corpo. É isso mesmo. Interessante, né, gente? Quanta coisa acontece dentro da gente. Olha só. Muitas reações químicas precisam de energia. Sabiam disso? Várias delas precisam de energia. E aqui eu coloquei um questionamento para vocês. Quero saber de vocês, de onde vocês acham que vem essa energia necessária para que essas reações químicas aconteçam no nosso organismo. Vocês têm ideia? Imaginam? Se vocês falaram dos alimentos que consumimos, perfeito, gente. A energia, ela vem dos alimentos que a gente consome, isso mesmo. Então, quanto mais nutritivo, quanto mais saudáveis, rico em vitaminas, fibras, for os alimentos que a gente consome, melhor estamos trabalhando por funcionamento do nosso corpo. Isso é uma verdade, gente. Quando a gente fala em alimentação saudável, a gente está falando em comer um pouco de todos os grupos alimentares, tá? Então, eu trouxe aí para vocês nessa imagem a roda dos alimentos. Então, ali estão representados todos os alimentos que a gente precisa consumir diariamente, tá? Desde carboidrato, proteína, vitaminas, minerais,
Tudo isso entra na nossa alimentação. Até a gordura, gente. A gordura saudável, ela é importante e precisa entrar na nossa alimentação. Mas, Mirella, por que você não trouxe a pirâmide alimentar? Por que você trouxe aí a roda dos alimentos, né? Então, gente, há algum tempo não se usa mais a pirâmide alimentar. Por quê, gente? Porque cada pessoa tem um funcionamento diferente do corpo, ou tem atividades diárias diferentes, né? Então, se a gente for falar para uma pessoa que ela precisa comer muito carboidrato, quer dizer que ela precisa gastar muita energia, tá? E o que acontece? Antes, né, a gente tinha mais movimentação, a gente se movimentava mais, corria mais. Hoje vocês concordam comigo que o povo tá meio parado, meio no sofá, assistindo muita TV, ou jogando muito videogame. Se a gente consumir muito carboidrato, o que acontece? A gente não vai queimar esse carboidrato, ele vai ficar armazenado em forma de, isso mesmo, gordurinhas. Então, gente, o ideal é a gente se alimentar saudável com todos os grupos alimentares, mas em quantidades necessárias para nossa atividade diária, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, então a gente tem dois atletas, um corre os 100 metros rasos, que é aquele atleta de explosão, e um corre a maratona, corre durante horas. Será que a alimentação dessas duas pessoas ela tem que ser igual, como aquela pirâmide alimentar nos mostra? Não, sabe por quê? Aquele atleta que corre os 100 metros rasos, que é o atleta de explosão, ele precisa de um alimento construtor. Então, a base da alimentação dele, ele vai ter que comer muita proteína, ok? E aquele atleta que corre durante horas numa maratona, esse sim vai comer muito carboidrato, porque ele precisa dessa energia para gastar. Então, gente, vai depender da atividade diária da pessoa. Então, o prato ideal vai depender das atividades que a pessoa realiza no seu dia a dia. Por isso, eu apresento para vocês aí a roda dos alimentos, ok? Pessoal, e é assim, ó, as transformações químicas, juntamente com a atuação integrada dos diversos sistemas do nosso corpo, são responsáveis pelo funcionamento saudável, tá? Do nosso corpo. E que sistemas são esses? Nós temos o sistema digestório, nós temos o sistema urinário, nós temos o sistema nervoso. Então, o conjunto de todos esses sistemas trabalhando juntamente com as transformações químicas que acontecem dentro da gente, eles são os responsáveis pelo bom funcionamento do nosso corpo. É isso mesmo. Interessante, né, gente? Quanta coisa acontece dentro da gente. Olha só. Muitas reações químicas precisam de energia. Sabiam disso? Várias delas precisam de energia. E aqui eu coloquei um questionamento para vocês. Quero saber de vocês, de onde vocês acham que vem essa energia necessária para que essas reações químicas aconteçam no nosso organismo. Vocês têm ideia? Imaginam? Se vocês falaram dos alimentos que consumimos, perfeito, gente. A energia, ela vem dos alimentos que a gente consome, isso mesmo. Então, quanto mais nutritivo, quanto mais saudáveis, rico em vitaminas, fibras, for os alimentos que a gente consome, melhor estamos trabalhando para o funcionamento do nosso corpo. Isso é uma verdade, gente. Quando a gente fala em alimentação saudável, a gente está falando em comer um pouco de todos os grupos alimentares,
tá? Então, eu trouxe aí para vocês nessa imagem a roda dos alimentos. Então, ali estão representados todos os alimentos que a gente precisa consumir diariamente, tá? Desde carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, tudo isso entra na nossa alimentação. Até a gordura, gente. A gordura saudável, ela é importante e precisa entrar na nossa alimentação. Mas, Mirella, por que você não trouxe a pirâmide alimentar? Por que você trouxe aí a roda dos alimentos, né? Então, gente, há algum tempo não se usa mais a pirâmide alimentar. Por quê, gente? Porque cada pessoa tem um funcionamento diferente do corpo, ou tem atividades diárias diferentes, né? Então, se a gente for falar para uma pessoa que ela precisa comer muito carboidrato, quer dizer que ela precisa gastar muita energia, tá? E o que acontece? Antes, né, a gente tinha mais movimentação, a gente se movimentava mais, corria mais. Hoje vocês concordam comigo que o povo tá meio parado, meio no sofá, assistindo muita TV, ou jogando muito videogame. Se a gente consumir muito carboidrato, o que acontece? A gente não vai queimar esse carboidrato, ele vai ficar armazenado em forma de, isso mesmo, gordurinhas. Então, gente, o ideal é a gente se alimentar saudável com todos os grupos alimentares, mas em quantidades necessárias para nossa atividade diária, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, então a gente tem dois atletas. Um corre os 100 metros rasos, que é aquele atleta de explosão. E um corre a maratona, corre durante horas. Será que a alimentação dessas duas pessoas ela tem que ser igual, como aquela pirâmide alimentar nos mostra? Não, sabe por quê? Aquele atleta que corre os 100 metros rasos, que é o atleta de explosão, ele precisa de um alimento construtor. Então, a base da alimentação dele, ele vai ter que comer muita proteína, ok? E aquele atleta que corre durante horas numa maratona, esse sim vai comer muito carboidrato, porque ele precisa dessa energia para gastar. Então, gente, vai depender da atividade diária da pessoa. Então, o prato ideal vai depender das atividades que a pessoa realiza no seu dia a dia. Por isso, eu apresento para vocês aí a roda dos alimentos. Ok? Gente, então, para que ocorram as reações químicas dentro do nosso corpo, são necessárias várias substâncias, várias. E a gente vai conseguir essas substâncias através de uma alimentação equilibrada, tá? Então, comendo um pouco de cada grupo, ou dependendo da atividade que você realiza, um pouco mais de certos grupos alimentares. Tá? Mas o importante é que a gente precisa ter no nosso corpo essas substâncias, tá? Para que o nosso corpo se desenvolva, para que o corpo cresça, ok? Precisa dessas substâncias e a gente vai conseguir isso através da alimentação equilibrada. A gente já viu aqui nas videoaulas de ciências que o sangue é uma mistura formado por várias substâncias, certo? Vocês já viram isso aqui comigo? Pois bem, gente, se já se machucaram alguma vez, se machucaram assim, até que saia sangue, ou se cortaram, enfim, fizeram algum machucado que saiu sangue? Sim, e depois disso, isso não forma uma casquinha, esse machucado não forma uma casca? Aí acontece uma reação química, uma transformação do sangue, tá? Então, quando a gente se machuca, o sangue, ele fica mais denso, tá? Ele fica mais grosso, mais espesso, para fazer a coagulação, tá? Essa coagulação, ela vai formar a casca da ferida, a casquinha do nosso machucado, tá? Então, aí entra uma reação química,
no sangue, gente. Interessante, né? Então, essa reação vai agir nessas substâncias que nós temos no sangue até ele ficar coagulado, né? E formar a casquinha do machucado. Gente, então a gente viu que tem várias reações químicas acontecendo a todo momento no nosso corpo, né? E para que elas aconteçam, né, precisa de algumas substâncias específicas. E aí vocês podem perguntar, tá, e essas substâncias que não foram usadas, o que acontece com ela? Pois eu digo para vocês que o nosso corpo ele é muito inteligente. Quando ele está saudável, ele funciona perfeitamente, gente. Sabe o que acontece com essas substâncias em excesso? Elas serão eliminadas. Sim, não vão ficar aqui dentro do corpo, não. Então, o nosso corpo elimina e ele faz isso através da produção de urina, tá? Então, o corpo tem vários mecanismos, né, para eliminar essas substâncias e um deles é a produção de urina. Então, vai tudo embora no xixi. Vamos dar mais um exemplo das reações químicas no nosso corpo? Esse eu já contei para vocês, né? A respiração, né? A gente passa dias e noites e a vida toda respirando. Para que aconteça a respiração é necessária a combinação de diversas reações químicas. E a respiração com a coordenação de atividades, então, mais ainda. Aí entra em ação vários sistemas do nosso corpo. O sistema nervoso juntamente com outros sistemas. E aí, as combinações de diversas reações químicas, né? Numa atividade física, por exemplo, entra aí o sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema circulatório, né? O cardiovascular. Então, é um conjunto, tá? Para que aconteçam essas reações químicas. O nosso corpo, gente, é uma máquina perfeita. Então, gente, vamos cuidar muito bem dele. Gente, falei que a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo, né? Para que ele funcione direitinho, né? Que aconteça tudo perfeitamente. Porque é uma máquina perfeita o nosso corpo. Porém, tem algumas situações que não é bem assim. Olha lá, ó, vem comigo, ó. Má alimentação, alergias, infecções podem alterar o bom funcionamento do nosso corpo, tá? Muitas vezes as causas não são externas e o corpo passa a produzir substâncias que não são necessárias ou algumas vezes ele para de produzir substâncias necessárias, tá? E aí, gente, o que a gente precisa fazer? E isso é extremamente importante. Ir ao médico. Sim, é um médico, né? Para ele entender melhor o que está acontecendo no nosso corpo, que substâncias estão sendo produzidas que não são necessárias ou que substâncias que não estão sendo produzidas. Isso aí. Então é importante ir ao médico. Por mais que em casa vocês tenham aquele remedinho, sabe? Aquele medicamento em casa, mas o principal é ir ao médico. Olha aí, ó, tem até uma atenção no nosso material. Esse slide eu peguei de lá e diz assim, ó, mesmo que na sua casa existam medicamentos a que você tem acesso, nunca tome remédio sem orientação médica, galera. Nunca façam isso. Então, deu algum probleminha? Médico, tá? Combinado? Isso aí. Gente, agora que nós já conhecemos um pouco mais do funcionamento do nosso corpo, das reações que acontecem dentro dele, né? É a hora das atividades. Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Uma pesquisa para que vocês façam, da página 43. Tá? Ela diz assim, ó, associe os conhecimentos que você já tem sobre misturas e pesquise a diferença entre solução e suspensão, duas formas comuns de apresentação de medicamentos líquidos. Então, gente,
Fica aí para vocês, façam essa pesquisa, tá? Da diferença entre uma solução e suspensão, tá certo? Que mais, gente? Tem mais atividades aqui para vocês, ó. Me acompanhem. Livro de atividades, tá? No livro de atividades, vocês vão fazer a página 42 e 43, as atividades 11, 12 e 13, tá bom? Essa é a atividade de casa. Então, faça a leitura das páginas do nosso material didático, pegue o livro de atividades e realize essas 3 atividades que eu pedi, tá bom? Na próxima videoaula eu venho com a correção e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre transformações. Só que na próxima videoaula vão ser as transformações físicas que acontecem. Também é bem interessante. Ok, gente? Olha só, eu agradeço a participação de vocês na videoaula de ciências. Fiquem aqui com o meu beijo, o meu abraço e até a nossa próxima semana de videoaula. Eu vou ficar esperando vocês, tá bom? Até lá!